Ao longo de mais de 6.600 quilômetros, um rio monumental corta o coração da África, levando vida a regiões que, de outro modo, seriam pura aridez. O Nilo é mais que um curso d'água. É a linha vital de um continente inteiro. Um elo entre o passado, das civilizações antigas, e o presente vibrante da natureza selvagem. À primeira vista, suas águas calmas refletem o céu como um espelho. Mas, abaixo da superfície, a história é bem diferente. Um palco onde forças colossais da natureza disputam cada espaço, cada gota, cada vida. Prepare-se para mergulhar em uma jornada fascinante, onde cada encontro revela estratégias surpreendentes de adaptação em um ambiente tão belo quanto implacável. Antes de começarmos, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. E conte nos comentários de qual lugar do mundo você está assistindo. As águas turvas do Nilo escondem um predador tão antigo quanto o próprio rio. Imóvel como um tronco à deriva, apenas os olhos vigilantes e as narinas discretamente posicionadas rompem a superfície. O crocodilo do Nilo está à espreita. Com até 6 metros de comprimento e peso, que pode ultrapassar 700 quilos, este colosso das águas é o maior réptil da África e um dos mais temidos predadores do planeta. Ele não precisa de velocidade para dominar. Sua estratégia é a paciência. O crocodilo pode passar horas, até dias, sem se mover, aproveitando sua camuflagem natural para se misturar às margens lamacentas. É uma técnica aperfeiçoada ao longo de milênios. Aguardar o momento perfeito para atacar. De repente, um búfalo juvenil se aproxima para beber água. Sem suspeitar, a manada se concentra nas margens, ignorando as sombras ocultas. Num instante, a água se agita violentamente. O crocodilo irrompe da superfície com uma força devastadora. Suas mandíbulas colossais se fecham com uma pressão de até 16.000 newtons. Não há tempo para a reação. A vítima é arrastada para as profundezas, onde o predador executa sua rotação mortal, o giro da morte, despedaçando a presa em uma dança giratória impressionante. No Lago Victoria, uma das principais fontes do Nilo, esses gigantes se concentram em grande número. Estima-se que a população local varie de 30.000 a 50.000 indivíduos. As águas rasas e cobertas de vegetação oferecem o cenário perfeito para emboscadas. Ali, crocodilos de todos os tamanhos compartilham o território. Desde os filhotes de menos de 1 metro, vulneráveis a aves predadoras, até os machos veteranos que dominam as áreas mais férteis do rio. Apesar da fama de impiedoso, o crocodilo do Nilo é mais que um predador. É um verdadeiro zelador do ecossistema. Ao consumir carcaças em decomposição,
evita a proliferação de bactérias e doenças na água. Além disso, regula as populações de peixes, aves aquáticas e pequenos mamíferos, mantendo o equilíbrio delicado que sustenta a vida ao longo do rio. Durante a estação seca, esses animais demonstram uma resistência extraordinária. São capazes de reduzir drasticamente o metabolismo e permanecer semanas sem comida, aguardando o retorno das chuvas e das presas que vêm com elas. Em terra firme, podem parecer desajeitados, mas, dentro d'água, são ágeis, chegando a nadar a 35 km por hora em curtas explosões de velocidade. O ciclo da vida se renova quando as fêmeas, após um ritual silencioso, escolhem bancos de areia elevados para construir seus ninhos. Com suas patas traseiras, cavam buracos profundos e depositam entre 25 e 80 ovos, cobrindo-os cuidadosamente com areia. Durante os meses seguintes, ela vigia o local sem descanso, afastando qualquer ameaça com ataques fulminantes. Quando os filhotes eclodem, a mãe carrega-os delicadamente no enorme maxilar até a água, garantindo-lhes uma chance de sobrevivência em um mundo repleto de perigos. Mas não é apenas a caça ou a reprodução que definem o crocodilo do Nilo. Sua relação com o ambiente é profunda. Nos trechos mais secos do Sudão, onde o Nilo é a única fonte de vida, o crocodilo representa uma força vital, tanto temida quanto reverenciada pelas comunidades locais. Mesmo ali, onde a água escasseia e o calor é abrasador, ele permanece como guardião do equilíbrio, impondo sua presença silenciosa às margens do grande rio africano. Enquanto seguimos pela correnteza, uma breve sombra imponente passa nas zonas pantanosas do sul. O bico de sapato, com seu olhar fixo e bico robusto, observa a superfície. Um lembrete de que cada trecho do Nilo abriga criaturas únicas e estratégias de sobrevivência igualmente extraordinárias. E assim, entre o ataque de um gigante submerso e o silêncio de um pássaro paciente, o Nilo segue seu fluxo, conectando as vidas que dele dependem em uma trama tão poderosa quanto delicada. À medida que o sol se ergue sobre as águas tranquilas do Nilo, uma figura colossal surge lentamente na superfície. O som suave de respirações profundas quebra o silêncio matinal, enquanto dezenas de olhos e orelhas despontam no rio. São hipopótamos, os gigantes semiaquáticos que dominam as margens e canais do maior rio da África. Com corpos que podem atingir 4 metros de comprimento e pesar até 2.270 quilos nos machos mais robustos, os hipopótamos são considerados os verdadeiros senhores do Nilo durante o dia. Apesar de sua aparência pacífica, estes animais possuem uma força impressionante e um temperamento imprevisível. São conhecidos por serem extremamente territoriais na água,
defendendo com ferocidade as áreas onde descansam e se refrescam. Em grupos que variam de 10 a 30 indivíduos, liderados por um macho dominante, eles passam a maior parte do dia submersos até as narinas, com apenas a cabeça exposta. A espessa pele cinza, que pode chegar a 5 centímetros de espessura, não é apenas uma armadura natural. Ela também secreta um fluido avermelhado conhecido como suor de sangue. Esse líquido atua como um protetor solar natural e possui propriedades antibacterianas, prevenindo infecções em um ambiente onde ferimentos são comuns devido a disputas territoriais. Quando a noite cai e o calor intenso dá lugar ao frescor das brisas noturnas, os hipopótamos deixam a segurança da água e caminham silenciosamente pela terra firme. São capazes de percorrer até 10 quilômetros em busca de alimento, consumindo cerca de 36 quilos de capim por noite. Apesar de serem herbívoros, sua natureza defensiva faz deles uma das espécies mais perigosas da África para quem ousa se aproximar demais. Com uma velocidade surpreendente em terra, podendo correr a até 30 km por hora por curtas distâncias, eles são uma força com a qual poucos querem cruzar. Na região do Lago Tana, na Etiópia, uma população de cerca de 400 indivíduos encontra um refúgio perfeito nas águas calmas e rasas. Ali, a abundância de gramíneas nas margens e a estabilidade do nível da água ao longo do ano garantem as condições ideais para a reprodução e sobrevivência. As fêmeas, após uma gestação de cerca de 8 meses, dão à luz geralmente um único filhote na água. O recém-nascido, que pesa entre 25 e 50 quilos, já é um excelente nadador e se mantém próximo à mãe, utilizando seu corpo enorme como proteção contra predadores naturais como o crocodilo do Nilo. Mesmo com essa guarda constante, os riscos são altos. Filhotes muitas vezes se tornam vítimas em confrontos entre machos adultos, onde as mandíbulas se chocam com força suficiente para esmagar ossos. Porém, os hipopótamos também desempenham um papel vital no ecossistema do Nilo. Seus dejetos ricos em nutrientes fertilizam a água, alimentando micro-organismos essenciais para a cadeia alimentar aquática. Além disso, o constante movimento desses animais pelo fundo do rio ajuda a manter canais de fluxo abertos, evitando o acúmulo excessivo de sedimentos e promovendo uma distribuição mais uniforme de nutrientes. Ao amanhecer, o grupo retorna lentamente às águas rasas, mergulhando novamente em silêncio. Apenas as orelhas, olhos e narinas são visíveis, alinhados de forma perfeita para permitir que respirem e vigiem ao mesmo tempo. Ali, a superfície aparentemente calma do Nilo, essas criaturas gigantescas lembram a todos que neste rio a força muitas vezes se esconde sob a tranquilidade. E enquanto os hipopótamos retomam seu lugar na água, uma águia pesqueira africana observa de um galho próximo, aguardando o momento certo para mergulhar em busca de sua própria refeição.
Mais uma vez, o Nilo revela como cada criatura, seja uma ave elegante ou um colosso semiaquático, está conectada a esta teia complexa de vida. Nas planícies verdejantes que margeiam o Nilo, o som pesado de cascos ecoa pela manhã. É a marcha incansável dos búfalos africanos, também conhecidos como búfalos do Cabo. Esses herbívoros de porte imponente são símbolos de força e resistência, formando manadas que podem chegar a centenas de indivíduos, sempre em movimento, sempre em busca de alimento e água. Com até 1,5 metros de altura no ombro e pesando entre 500 e 1.000 quilos, o búfalo africano é um verdadeiro titã das savanas. A espessa pelagem marrom escura protege-o do sol abrasador, enquanto os chifres robustos em formato de arco, que se unem na base, formando uma estrutura conhecida como bossa, servem tanto para defesa quanto para imponentes demonstrações de força entre machos. Na estação seca, o desafio é ainda maior. A vegetação rala e as fontes de água escassas obrigam as manadas a percorrer longas distâncias diariamente. Cada passo é uma luta pela sobrevivência, não apenas contra a fome e a sede, mas também contra os predadores. Leões, hienas e crocodilos do Nilo seguem de perto esses gigantes, à espreita, procurando por indivíduos mais jovens ou debilitados que se afastam do grupo. A organização da manada é essencial para a sobrevivência. Os adultos mais fortes assumem a linha de frente e as extremidades do grupo, enquanto os filhotes são mantidos no centro, longe do alcance de possíveis ataques. Os machos mais velhos, muitas vezes expulsos das grandes manadas, vivem em pequenos grupos de solteiros, conhecidos por serem especialmente agressivos e imprevisíveis quando ameaçados. À beira do Nilo, a rotina é meticulosa. As primeiras horas da manhã são dedicadas à alimentação, quando as temperaturas ainda são amenas. Cada búfalo adulto consome cerca de 15 a 18 quilos de gramíneas por dia, ajudando a controlar o crescimento excessivo da vegetação ribeirinha. Esta atividade, além de fornecer alimento para o rebanho, tem um impacto direto no equilíbrio do ecossistema. Ao evitar que o mato se torne denso demais, eles mantêm áreas abertas, que facilitam o acesso de outras espécies à água. Em períodos críticos, quando o calor atinge seu auge, os búfalos buscam refúgio próximo às margens do rio, entrando parcialmente na água para se refrescar e afastar insetos. Mas até mesmo neste momento de aparente calmaria, o perigo ronda. Sob a superfície, crocodilos do Nilo espreitam, esperando pela oportunidade de atacar um animal distraído que se aventure fundo demais. A reprodução ocorre ao longo do ano, mas se intensifica no início da estação chuvosa, quando o alimento é mais abundante. As fêmeas, após um período de gestação de cerca de 11 meses, dão à luz um único filhote, que pesa aproximadamente 40 quilos ao nascer. O recém-nascido
Já capaz de ficar em pé em poucos minutos, permanece protegido no coração da manada, enquanto desenvolve a força necessária para enfrentar os rigores da savana. À medida que a tarde cai sobre o Nilo e as sombras se alongam, a manada continua sua jornada em busca de novos pastos. A cada passo, esses animais majestosos reafirmam seu papel vital no ciclo da vida ao longo do rio. Eles não são apenas pastores das planícies, são engenheiros naturais, moldando a paisagem e sustentando incontáveis outras espécies que dependem de seu impacto no ambiente. Ao longo das margens arborizadas do Nilo, um grito agudo rompe o silêncio da manhã. É o chamado inconfundível da águia pesqueira africana, um som que ecoa como um hino selvagem por todo o curso do rio. Com suas asas imponentes e olhar afiado, essa ave majestosa domina os céus e os corações de quem a observa. A águia pesqueira africana, facilmente reconhecível pelo corpo branco, contrastando com as asas e o dorso escuros, é um símbolo de poder e precisão. Adultos podem atingir até 2,4 metros de envergadura e pesar entre 2 e 3,6 quilos. Sua visão é extraordinária. Mesmo a 100 metros de altura, ela consegue detectar o brilho prateado de um peixe nas águas rasas. Postada em uma árvore à beira do rio, a águia aguarda o momento certo. Seus dedos fortes e garras curvas são preparados como armas de precisão. Quando avista sua presa, um peixe de médio porte nadando próximo à superfície, ela se lança em um voo rasante, mergulhando com velocidade impressionante de até 64 quilômetros por hora. Num instante, as garras penetram na água e agarram firmemente o peixe, enquanto o corpo da ave se eleva novamente aos céus com um bater de asas poderoso. Essa habilidade de pesca torna a águia pesqueira africana uma das mais eficientes caçadoras da região. Sua dieta consiste quase exclusivamente de peixes, e um indivíduo adulto pode capturar e consumir entre 0,3 e 0,5 kg de alimento por dia, dependendo da disponibilidade de presas. Nos trechos onde o rio se abre em grandes lagos como o Tana ou o Victoria, essas aves encontram abundância de alimento e condições ideais para a reprodução. Os casais são monogâmicos e retornam ao mesmo ninho ano após ano, reforçando-o com galhos e folhas. Os ninhos, construídos em árvores altas e isoladas, podem alcançar até 2 metros de largura e 1,5 metros de profundidade. Verdadeiras fortalezas suspensas para abrigar até 3 ovos por temporada. Ambos os pais se alternam na tarefa de alimentar os filhotes, oferecendo pequenos pedaços de peixe regurgitado, até que os jovens sejam capazes de caçar sozinhos. Além de suas proezas de caça, a águia pesqueira africana exerce uma influência fundamental sobre o ecossistema do Nilo. Ao capturar peixes doentes ou mais lentos, ela ajuda a manter as populações aquáticas saudáveis e equilibradas.
Seus restos de pesca também fornecem alimento para outras espécies oportunistas, como o marabu africano, que frequentemente patrulha as margens em busca de sobras. Ao entardecer, o espetáculo se repete. Entre sombras alongadas e reflexos dourados na água, uma águia se ergue novamente aos céus, levando consigo um peixe recém-pescado. Sob seus olhos vigilantes, o Nilo permanece uma linha vital, onde cada criatura, do menor inseto ao maior predador, está ligada pela necessidade de coexistir. Nas águas calmas que margeiam os canais do Nilo, uma silhueta esguia surge como uma sombra sinuosa. Apenas o longo pescoço e a cabeça emergem, lembrando o movimento elegante de uma serpente. Este é o Anhinga africana, também conhecido como pássaro-cobra, um mestre do mergulho e da discrição. Com um corpo que pode chegar a 94 centímetros de comprimento e uma envergadura de até 1,2 metro, o Anhinga africana se destaca não por força, mas por agilidade. Suas penas escuras com tons metálicos e o pescoço marrom avermelhado se confundem facilmente com os tons da água e da vegetação ribeirinha. Ao contrário de muitas aves aquáticas, suas penas não são totalmente impermeáveis. Isso permite que ele mergulhe profundamente e nade com menos resistência, mas exige que, ao final de cada caçada, passe longos minutos em um galho, asas abertas ao sol, secando o corpo encharcado. Debaixo d'água, o Anhinga é um predador ágil e implacável. Usando os pés palmados como propulsores, ele desliza silenciosamente atrás de pequenos peixes, rãs e crustáceos. Quando a presa está ao alcance, o bico longo e pontiagudo entra em ação. Um golpe rápido perfura o peixe, que é trazido à superfície e arremessado ao ar, antes de ser engolido de cabeça. Nos arredores do Lago Tana, populações estáveis dessa espécie são comuns, com números estimados entre 800 e 1.000 indivíduos. Ali, as águas rasas e repletas de vegetação oferecem abrigo seguro e fartura de alimento. Entre os juncos, eles constroem ninhos simples, feitos de gravetos e folhas, geralmente sobre árvores baixas ou galhos que se projetam sobre a água. Os casais dividem as tarefas de incubação e cuidado com os filhotes, garantindo que as próximas gerações dominem as técnicas refinadas de caça subaquática. O papel do Anhinga africana vai além de seu próprio sustento. Ao controlar as populações de pequenos peixes e invertebrados, ele ajuda a manter o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Seus excrementos, ricos em nutrientes, também fertilizam as margens do rio, favorecendo o crescimento de plantas que, por sua vez, abrigam uma diversidade ainda maior de vida selvagem. Porém, nem mesmo um caçador tão especializado está livre de riscos. Predadores como o crocodilo do Nilo espreitam sob a superfície e aves maiores podem ameaçar os ninhos desprotegidos. Para sobreviver, o Anhinga conta com sua habilidade de se mover sem ser notado, transformando o perigo constante em parte de sua rotina.
À medida que o sol se põe, a visão de dezenas de anhingas africanas, com as asas abertas sobre troncos secos, forma uma imagem quase mística, como sentinelas guardando o rio. E nas alturas, o voo lento de um marabu africano anuncia que outro protagonista se aproxima para tomar seu lugar na narrativa implacável do Nilo. No calor seco que paira sobre as margens do Nilo, uma figura imponente percorre as planícies abertas com passos lentos e firmes. É o marabu africano, uma das maiores aves do continente e um verdadeiro símbolo de adaptação em um ambiente onde a sobrevivência exige engenhosidade. Com até 1,5 metro de altura, envergadura que pode chegar a 3,2 metros e peso entre 5 e 8 quilos, o marabu se destaca por sua aparência única. A cabeça e o pescoço, quase sem penas, revelam uma pele rugosa e rosada que, à primeira vista, pode parecer estranha. Mas essa característica é essencial para uma ave que se alimenta de carniça, evitando o acúmulo de resíduos nas penas durante as refeições. O grande saco gular pendurado na garganta, de tom avermelhado, tem múltiplas funções. Além de auxiliar na regulação da temperatura corporal sob o sol intenso, ele também atua como um instrumento de comunicação, inflando-se durante rituais de acasalamento ou em disputas territoriais com outros indivíduos. Como faxineiro natural do ecossistema, o marabu africano desempenha um papel vital. Ele consome restos de animais mortos, ajudando a manter a paisagem livre de carcaças em decomposição e reduzindo o risco de doenças. Seu sistema digestivo é tão eficiente que consegue processar até ossos e tendões, extraindo nutrientes de partes que poucos outros animais conseguem aproveitar. Um adulto pode consumir até 1,1 quilo de alimento por dia, limpando áreas inteiras ao longo do rio. Mas não é apenas de carniça que vivem os marabus. Quando surge a oportunidade, eles também caçam ativamente, capturando peixes, sapos e até pequenos roedores. Nas águas rasas, seu bico longo e poderoso é uma ferramenta eficaz para sondar o lodo em busca de presas. Nos campos alagados do Sud Swamp, uma das maiores zonas úmidas do Nilo, bandos de dezenas de marabus se reúnem, formando colônias que chegam a centenas de indivíduos durante a estação seca. Nesses locais, eles constroem seus ninhos no alto de árvores resistentes, usando galhos secos e folhas para criar plataformas que podem suportar o peso de um casal e seus filhotes. Cada ninhada contém de 2 a 4 ovos, e tanto o macho quanto a fêmea dividem a responsabilidade de incubar e alimentar os jovens. Embora sua aparência seja muitas vezes descrita como intimidante, o marabu africano é um elo crucial na rede ecológica do Nilo. Sem ele, o acúmulo de restos de animais poderia alterar drasticamente o equilíbrio do ecossistema, prejudicando outras espécies dependentes da água e da terra fértil das margens.
À medida que o entardecer cobre o rio com tons dourados, os marabus retornam às suas árvores, onde suas silhuetas gigantescas se destacam contra o céu em chamas. Ali, como sentinelas silenciosas, eles observam o ciclo incessante de vida e morte que pulsa nas águas do Nilo. E enquanto o crepúsculo se aprofunda, um grupo de waterbucks se aproxima cautelosamente da margem para saciar a sede. Mais uma vez, o Nilo revela como cada criatura, seja uma ave necrófaga ou um herbívoro elegante, tem seu papel neste delicado mosaico de vida. Nas margens alagadas e campos gramados que acompanham o Nilo, uma mancha de pelagem marrom avermelhada surge entre os juncos. É o waterbuck, um dos antílopes mais robustos da África, conhecido por sua elegância e pela mancha circular branca ao redor do traseiro. Uma marca que parece pintada pela própria natureza para destacar sua presença em meio à vegetação densa. Com uma altura no ombro que pode variar entre 1,14 e 1,4 metro e peso entre 180 e 300 quilos, o waterbuck é um herbívoro que depende das fontes de água próximas para sobreviver. Sua pelagem densa e oleosa tem um papel fundamental. Além de proteger contra parasitas, ela repele a umidade e garante uma barreira isolante contra o frio das noites tropicais. Os machos, mais imponentes, exibem chifres longos e levemente espiralados que podem alcançar até 1 metro de comprimento. Essas armas naturais são usadas em confrontos vigorosos durante a disputa por territórios e fêmeas, especialmente na estação de acasalamento, quando o número de embates aumenta drasticamente. Durante o dia, os waterbucks são mais ativos nas primeiras horas da manhã e ao entardecer, evitando o calor sufocante do meio-dia. Um adulto consome, em média, 7 quilos de gramíneas frescas por dia, preferindo áreas onde a vegetação é macia e nutritiva. Essa dieta não apenas sustenta os antílopes, mas também impede que o mato cresça em excesso, mantendo abertos caminhos naturais para outras espécies acessarem o rio. A vida às margens do Nilo, porém, está longe de ser tranquila. Predadores como leões, hienas e o crocodilo do Nilo espreitam constantemente. Diante de uma ameaça, o waterbuck recorre à sua estratégia mais eficaz: a água. Com pernas fortes e casco largo, ele é um excelente nadador, capaz de se lançar em rios e pântanos para despistar perseguidores. Seu corpo oleoso facilita a travessia e o mantém relativamente seco ao sair. Nas planícies do Sudão do Sul e nos pântanos do Sud Swamp, grandes rebanhos se reúnem durante a estação das chuvas, quando a abundância de alimento e água transforma a paisagem em um verdadeiro paraíso verdejante.
As fêmeas vivem em grupos com seus filhotes, enquanto os machos solitários estabelecem territórios estratégicos próximos às áreas mais férteis. O ciclo reprodutivo é sincronizado com as chuvas. Após uma gestação de cerca de 8 meses, uma única cria nasce e é cuidadosamente escondida entre a vegetação alta nos primeiros dias de vida. Essa tática de camuflagem reduz o risco de ataques enquanto o filhote ganha força suficiente para acompanhar o rebanho. À medida que o sol se põe, a silhueta dos waterbucks se confunde com a vegetação dourada pelo entardecer. Em um ambiente onde a vida é uma eterna disputa, esses herbívoros representam uma combinação única de cautela, força e adaptação. E assim, o Nilo continua seu fluxo sereno, sustentando a diversidade que depende dele. Do colossal crocodilo ao imponente búfalo, do marabu que limpa as planícies ao waterbuck, que molda as margens, cada espécie tem sua história, seu papel, sua luta constante pela vida. O Nilo segue seu curso majestoso, conectando vidas e ecossistemas em uma dança eterna de água, terra e ar. Em cada curva do rio, histórias de força, adaptação e sobrevivência se entrelaçam, lembrando-nos de que este não é apenas um rio, é uma linha vital para milhões de criaturas e o coração pulsante de um continente. Das águas profundas, onde o crocodilo reina, às margens onde hipopótamos descansam e águias pesqueiras vigiam os céus, o Nilo revela um equilíbrio delicado entre poder e fragilidade. Presenciar essas vidas em harmonia e conflito é um lembrete do quão preciosa é a natureza e do papel que cada espécie desempenha para manter esse legado vivo. Se você gostou dessa jornada pelo rio mais emblemático da África, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas aventuras pela vida selvagem. Até a próxima expedição.